Saudações, caros amigos! Bem-vindos a mais um vídeo da Escola Teófilos. Hoje nós teremos a terceira lição da mensagem do Evangelho de São Marcos. Então, na mensagem, nós vamos tratar do que o texto quer dizer, como o texto deve ser interpretado, como o texto deve ser encarado, como ele deve ser compreendido. Toda a estruturação do Evangelho de São Marcos, ela é bem simples, ela é bem fluida, né? Ele não tem aquela organização que tem Mateus e também não tem a estruturação que nós temos como uma cronologia que nós vamos ver no Evangelho de São Lucas, né? Então, nós vamos seguir essa lição vendo os pontos fundamentais. Existem muitos, nos textos que vocês têm aí de ajuda, existem muitas comparações entre um e outro. Eu não vou me ater a isso, porque senão deixaria o vídeo grande demais, talvez vocês se perdessem. Mas assim, é bom que quando forem comparar com os textos, fazer comparação dos textos, ler os textos que são indicados da maneira com que eu coloquei aí, porque vai enriquecer, vai aumentar o volume de conhecimento sobre esse texto. O texto de Marcos é, por assim dizer, um texto lindo e fundamental para o primeiro anúncio, né? Para o querigma cristão, porque ele mostra Jesus do ponto de vista da sua humanidade. O Filho de Deus é homem. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Então, vamos à lição de hoje. Marcos é sóbrio nos discursos, ele não doura a pílula, como a gente pode dizer. Ele é muito objetivo, todos os anexos que são feitos no Evangelho de Marcos, eles são pensados para serem daquela maneira. Ele é rico nas narrativas, né? Apresenta pormenores, vivazes, tornando o Evangelho um tanto movimentado. Talvez poucas pessoas se deem conta disso. Qual era a profissão... Foi um pelinho que passou aqui. Qual é a profissão original do evangelista Marcos? Possivelmente ele era um agromensor. O que é um agromensor? Agromensor é uma pessoa que faz medição de terras. Lembra que em Israel a terra é sinal da bênção, é sinal da herança? Então, nada mais justo para um homem que vai falar da humanidade de Jesus, ou seja, a bênção que está no meio de nós, que alguém que passou a vida inteira medindo as porções da bênção dos outros povos. Esse é um detalhe que o professor de teologia uma vez nos passou, né? Dom Estevão Bittencourt nos passou isso, que não é algo que a gente precisa gastar o nosso tempo em cima disso, mas assim, é um dado que mostra essas peculiaridades do evangelista. Então, São Marcos é o mais breve de todos os evangelistas, né? São 673 versículos, enquanto Marcos e Lucas, Mateus tem 1068, Lucas tem 1149. Então, para quem acha que o Evangelho de Mateus é mais longo, né, do ponto de vista dos versículos, Lucas é o mais extenso de todos. Marcos é quase a metade dos dois evangelhos. Comigo aconteceu uma vez um fato muito interessante. Eu fiz um desafio a algumas pessoas e disse assim, pro próximo domingo eu quero ver quem vai ler o capítulo 19 do Evangelho de São Marcos. Próximo domingo chega lá e diz, quem leu o capítulo 19 de São Marcos? E aquilo foi um tal de levantar. Eu, no mesmo instante, eu disse assim, gente, onde é que vocês andam lendo a Bíblia? Porque o Evangelho de São Marcos não tem 19 capítulos, gente. Nós, no Evangelho de Marcos, nós vamos ter apenas 16 capítulos, né? Enquanto nós vamos ver 26, 27 nos outros evangelhos. Então, o Evangelho de São João também não é tão grande, tem 21 capítulos, mas assim, são dados para a gente ver que é um evangelho mais contido, mais enxuto, porém muito vivaz. São Marcos é o mais breve dos evangelistas e o que chama atenção é que dos 7 discursos que nós temos em Mateus, Marcos só tem 2, né? Das parábolas
são 3 parábolas em vez de 7 em Marcos. O discurso escatológico é mínimo, são 37 versículos, enquanto no Evangelho de São Mateus são capítulos. O capítulo 23 de Mateus é reduzido a 2 versículos. O capítulo 23 é o capítulo das imprecações, que Jesus faz aos escribas, os fariseus. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, aquele. Né? Mateus 18, 1, 10 é reduzido a Marcos 9, 45, são 10 versículos reduzidos a 2. Mateus 24, 36, 25 e o versículo 26 é reduzido a Marcos 13, 33 e 37. Marcos 13, ele vai falar, só para a gente se situar, né, sobre a vigilância. Vigiai e orai, porque não sabeis a hora nem o tempo. Então, todo o discurso da vigília, da espera, que em Mateus são 10 versículos, em Marcos são 2. Mateus 24, 36, 25, né? Ele é um discurso muito, muito denso. E em Marcos 13, 33, 37, o discurso da vigília, da espera, ele é muito suave, muito tranquilo. Ao contrário, as narrativas de Marcos são mais minuciosas, vivazes do que em Mateus, que não se detém em pormenores. Marcos, ele se detém em pormenores, porque os pormenores, para quem está ouvindo aquela narração, é onde vai dar material para o catequista, para quem está fazendo o primeiro anúncio, fazer, digamos assim, sedimentar aquela instrução. Marcos 1, 35, 39. Então, só para a gente entender um pouquinho como é que essas comparações devem ser feitas, né? Marcos, capítulo 1, versículo 35 e 39, vai falar do seguinte: de manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, saiu e foi para o lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. Ele respondeu: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois é para isso que eu vim. E retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galiléia, expulsando demônios. Enquanto isso, nós vamos ter a mesma citação em Lucas 4, 42, né? Nós vamos lá em Lucas, capítulo 4, versículo 42 e 44. Olha a diferença da narração. Jesus respondeu, está escrito. Deixa eu ver se eu peguei o capítulo certo. Versículo certo agora. Então, ao amanhecer ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões procuravam e foram até onde ele estava e queriam detê-lo para que não os deixasse. Mas disse, é necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois esta é a minha missão. Vê a diferença. Ele acordou mais cedo que os outros, foi até um lugar deserto, se colocou em oração, chegaram os discípulos, falaram que o povo estava procurando ele. Ou seja, a narração é muito mais. Então, dá espaço para o catequista, os textos de Marcos, para que os catequistas possam explorar todas essas peculiaridades que se encontram no Evangelho de São Marcos, né? Todas essas peculiaridades do Evangelho de São Marcos, elas são muito ricas de significado. Então, o fato de Jesus ter se levantado mais cedo, o fato de Jesus ter ido a um lugar para fazer as suas orações, né? É muito importante, né? De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali se pôs em oração. Simão, novamente Pedro, que vai ao seu encontro, né? Aquele que sempre vai tomar a iniciativa
e seus companheiros saíram a procurá-lo, né? Simão e seus companheiros saíram a procurá-lo, encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram, né? Então, imagine, Jesus, ele está acordado antes de todos os outros. Ele está rezando, ele está intercedendo antes de todos os outros. E quando os outros vão procurá-lo, ele já está sabendo de tudo, ele já sabe de tudo, ele já planejou o dia, né? Então todos me procuram, mas agora eu não vou mais ficar aqui. Nós vamos a todas as vilas e regiões, porque é para isso que eu vim. Olha que coisa bonita para catequese isso. Ou seja, Jesus vai onde o povo está. Jesus vai onde o pecador está. Jesus vai onde a pessoa que o necessita dele está. Ele não fica esperando que venham ao seu encontro. Quando vem ao seu encontro, ele já está trabalhando, ele já está com o projeto adiantado. Olha que riqueza isso. E assim, nós temos, dentro do texto que eu vou deixar para vocês aí, vocês têm inúmeras comparações. Marcos 2, 1:12 a 9, 1:8. Todos esses textos eu quero que vocês leiam eles para ver e assim pensem como é a beleza desses textos. Assim, aqui é simples. Lucas diz isso, né? Falou, é uma catequese. Jesus faz isso, né? Agora, como Jesus faz? Lucas, Mateus dizem o que Jesus fez. Marcos diz como ele fez, porque aí mostra que o que ele faz tem uma humanidade. Ele é humano quando ele faz as coisas, né? Ele não é alguém que fica esperando ser buscado, ser querido, Não, ele faz a obra acontecer fazendo o que tem que ser feito. Vamos fazer. Ele acorda antes, ele faz. Então isso é muito importante. Então, é muito típico também as comparações cronológicas, assim. Nos textos nós vamos pegar de Mateus, por exemplo, Jesus faz dentro de um rito catequético, né? Tem um rito para fazer as coisas. Marcos não se atém muito a esse rito. Marcos ele faz uma coisa muito bonita, ele conta a história, né? Com começo, meio e fim. Então, se começou no domingo, ele fala o que aconteceu no domingo, o que aconteceu na segunda, o que aconteceu na terça, na quarta, na quinta, e aí ele constrói a história de uma maneira humana. Mateus não, ele tem um projeto. Então, primeiro discurso, segundo discurso, terceiro discurso, e ele vai contando o que Jesus fez. Marcos vai dizer o que e como, para quem e por quê, e isso torna o texto muito mais bonito. Então, se nós pegarmos o Domingo de Ramos de Mateus, né? É a solene entrada de Jesus em Jerusalém, capítulo 21, 1:11, né? A expulsão dos vendilhões do templo, 21:12, que domingo, daí na segunda Jesus faz secar a figueira, 21:18, é interrogado, explica o que fez, 21, 20, 22, e terminou aí. E Marcos, a cena começa no domingo de Ramos, a entrada em Jerusalém. Depois, na segunda-feira, Jesus faz secar a figueira, expulsa os vendilhões do templo. Opa, já tem coisa que mudou de tempo. Porque de fato foi isso que aconteceu. Ou seja, é a cronologia da coisa, né? E na terça-feira é interrogado e explica por que fez secar. Porque ele tem que explicar por que fez secar depois que ela secou. Então, existe um fio da meada para mostrar que ele age dentro do tempo, levando em consideração um projeto que é dele, ele decide o que ele faz, ele é dono de si, né? Então, existem séries, né? As séries de Marcos, elas têm um curso muito mais real, muito mais contínuo, cronológico, enquanto os Mateus e Lucas, eles têm uma condição um pouco mais catequética. As narrações de Marcos são espontâneas, como se não, assim, ele não estivesse muito preocupado com o que ele está dizendo, mas ele está, por outro lado, ele está extremamente preocupado com cada palavra que ele está dizendo, né? Ele vai contando uma história dentro de um... Eu vou dar um exemplo aqui que é interessante. Quando a gente quer contar uma história para que a pessoa entenda e acredite, eu não posso ficar fazendo, assim, viagens dentro do texto. Eu tenho que contar, Jesus saiu daqui, foi para cá, depois veio para cá, depois veio para cá, depois veio para cá, aí foi para lá, veio para cá. É isso que Marcos quer. Por quê? Porque isso situa as pessoas dentro do tempo
e fazem ele entender por que Jesus tomou cada uma daquelas atitudes. Então, Jesus, ele dentro do Evangelho de São Marcos, ele é muito mais óbvio, embora não seja nem um pouco óbvio. Então, deixa eu explicar isso. Ou seja, o que ele faz é compreensível. E cada uma daquelas coisas tem que ser interpretadas e servem como instrumento de evangelização. Jesus fez isso por causa disso. Ou seja, Jesus está caminhando, a multidão o pressiona, mas à beira do caminho tem um cego. E esse cego, chamado Bartimeu, está lá. Ele não tem nome, está à beira da estrada, é um esquecido. A multidão passa por ele e manda ele calar a boca. Jesus para e diz, chamem ele aqui. Jesus chama alguém que está marginalizado, que está desgraçado, e manda vir diante dele e torna ele centro de todas as atenções. O desgraçado agora está diante da bênção e a bênção pergunta para ele, o que você quer? Que eu veja. Ou seja, que eu deixe a desgraça e passe a ver. Ele não pediu riqueza, não, o que eu veja. Né? Isso para eu sempre conto essa história porque isso é o que mais me chama a atenção do Evangelho de São Marcos. No Evangelho de São Marcos, Jesus de fato dá o poder de ser abençoado àquele que era desgraçado. Então, o que você quer? Que eu veja. Né? Imagina uma pessoa que passou a vida inteira sem saber quem estava batendo nele, quem estava injuriando ele, quem estava surrando ele, ele reconhece as pessoas pelo ouvido. Agora ele vai ver. Olhe o risco que tem. O risco de se tornar uma pessoa invejosa, porque você bateu, você esqueceu de mim, mas eu apanhei, eu não esqueci de você. Você não conhece a minha cara, você não sabe que rosto eu tenho, porque a minha cara estava escondida, eu posso te pegar em qualquer lugar, você nem vai saber quem te atingiu. Que eu veja. Ele não quer mais aquela vida de desgraçado, ele quer uma vida de iluminado. Então, entendem como a maneira com que Jesus faz, o porquê e o como do Evangelho de São Marcos são importantes para a catequese querigmática, ou seja, aquela história que era contada para as pessoas que estavam buscando o caminho de Jesus Cristo, seguir o caminho, agora elas sabem como é que o caminho se organiza para chegar do pecado à salvação. Também, os atos de Jesus suscitam admiração e reverência, ou seja, aquilo que Jesus faz em Marcos tem um peso muito maior. Vamos pegar o capítulo 5, o capítulo 6, versículo 2. No capítulo 6, versículo 2, nós vamos encontrar o seguinte. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ouviram e, tomados de admiração, diziam, de onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que foi dado? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Então, em Mateus, em Lucas, esse dado podia até passar despercebido, mas aqui não. Aqui, as pessoas que ouviram Jesus ficaram admiradas com o que ele tinha para ensinar. Né? As pessoas que o ouviram ficaram estupefatas com aquilo que ele tinha para dar. Os afetos de Jesus também são anotados com muita perspicácia. Vamos pegar o capítulo 5, né? Versículo 32. Olha como os sentimentos de Jesus também são mais aflorados, são mais... E olhava em derredor para ver quem o fizera. É a cena em que a mulher, né, a mulher samaritana, vai e o toca. Né? Tocou Jesus. E ele olha em redor. Ele sabe. Jesus sabe quem foi que fez aquilo. Mas ele olha em redor para dizer o seguinte. É algo humano procurar em redor e pergunta, quem me tocou? É muito bonito isso, né? Jesus procura quem o tocou. Então vamos usar isso na catequese dos apóstolos, né? Você que está aí, você que está ouvindo, quando você tocar Jesus, Jesus vai te procurar. Jesus vai olhar nos seus olhos e vai saber que foi você que tocou. Então, os sentimentos de Jesus são anotados com mais perspicácia, por quê? Porque eles serão úteis na catequese. Por isso que eu digo, eu acho que eu já estou conseguindo suscitar isso em vocês. O Evangelho de São Marcos é muito bonito de ser lido quando se lê nessa ótica. Olhem para o homem que está ali. Jesus, Pedro, Tiago, João, são pessoas reais, são pessoas que existem. Olhem como é que eles se comportam.
Olhe como Jesus se comporta diante do pecador, diante do fariseu, diante do escriba, diante do apóstolo, diante da viúva, do doente, do cego, do aleijado. Por quê? Porque dali nós vamos tirar o instrumental para que nós saibamos como nós devemos. É por isso que o texto de Marcos é tão importante para a catequese. Então, refere-se também a... Marcos refere-se números, certamente estimulam uma construção da cena mental. Então, vamos pegar Marcos capítulo 2, né? Marcos capítulo 2 vai dizer o seguinte. Marcos capítulo 2, nós vamos ter no versículo 3, trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Então, imagine, né? Um paralítico carregado. Mas isso é óbvio, é obviedade. Uma maca, paralítico, 2 de cada lado para carregar. Eles sobem em cima da casa, alçam ele por cordas, né? Como não pudessem apresentar o caos da multidão, descobriram o teto em cima do lugar onde Jesus já e na cobertura desceram o leito onde que estava o paralítico. Olha a cena, né? Seria engraçada se não fosse trágica, né? Mas olha a beleza. Você que está procurando conversão, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra, porque muitas pessoas trabalharam para você. Você estava paralítico, você estava aleijado, você estava lá esquecido num canto. Essas pessoas trouxeram você pela mão e te colocaram diante de Jesus. Essas pessoas pegaram você e colocaram diante de Jesus. Olha que bonito. Algo que pode ser... Para que disser? Para que escrever assim? Mas olha o instrumental que isso te dá num primeiro anúncio. Quantas pessoas já não se sentiram esquecidas num canto e precisaram de amigos que fossem até elas e ensinassem, e mostrassem o caminho e contassem a sua história? Quantas pessoas que não estão rezando por você para que você se converta, para que você melhore de vida, para que você se cure? Então, a maneira com que o Evangelho de São Marcos é escrito vai facilitar a catequese. Neste ponto, ela vai chegar lá, no coração da pessoa. Também, em Marcos, a divindade de Jesus é especialmente realçada pela sua humanidade, ou seja, Jesus é Deus. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas este Filho de Deus é homem, né? Em Marcos, os parentes de Jesus pensam que ele está fora de si, né? Exceste, ou seja, fora de si. Não é que está louco, né? Mas é que está fora das normas habituais. Este Filho de Deus está acima de tudo. Ele não é um qualquer. A maneira com que ele vê o mundo, a maneira com que ele apresenta o mundo, a maneira com que ele quer transformar o mundo é totalmente diferente do que os profetas falaram então. Marcos 10, 18, Jesus parece rejeitar o qualificativo de bom. Não. É porque Jesus, só Deus é bom. Ele não está dizendo que ele não é bom. Ele está dizendo que ele é bom na medida que Deus é bom, né? E em Marcos 6, Jesus, né, não pôde fazer milagres em Nazaré. Admiração da pouca fé dos seus concidadãos. Ou seja, Deus continua sendo Deus. Jesus não força nada. Jesus bate, ele é manso e humilde de coração. Ele não impõe a sua palavra, ele propõe a sua palavra. Ou seja, Deus quer ser amado como um pai é amado, ou seja, porque é pai. Não porque é o cara que paga as contas, não é o cara que coloca comida dentro de casa, não. Quer ser amado como pai, o verdadeiro pai. Em Marcos 13, 32, como os anjos, ignora o juízo final. Não que Jesus não saiba, é porque não é para ele, né? Porque não é missão dele, ou seja, Jesus é divinamente obediente. Ou seja, o fim de tudo, o momento de tudo, não é que não é desconhecido a ele sabe, mas não é ele que tem que revelar. O momento da revelação é dado ao Pai, né? E esses traços são, assim, muitas vezes duros, meio que toscos até, né? E não são burilados. Jesus diz na lata, né? Não cabe ao Filho do Homem isso. Isso não é missão minha. Então, desculpa se você queria que eu dissesse que dia que termina tudo. Não é para mim. Eu sei, mas não percam tempo sabendo que dia que vocês vão morrer.
guardem a vida de vocês imbuídos de viver bem cada dia. É totalmente diferente essa maneira de pensar, né? Então Marcos, ele não doura as pílulas, ele vai falando as coisas do jeito que tem que ser dita, né? E são evidentes sinais da historicidade de Marcos. Isso faz com que a maneira com que ele trata as coisas, né? Por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 1, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Marcos 1:11, é o Pai Celeste quem proclama Jesus Filho bem-amado. Quando o céu se abre, esse é o meu Filho meu amado, no qual coloquei toda a minha confiança. Marcos 13:33, Jesus mesmo se diz Filho de Deus, né? Marcos 2, 5-10 e 12, né? Jesus perdoa os pecados e faz milagres para provar que ele tem a prerrogativa que é divina, ele pode fazer isso, e tanto pode perdoar os pecados que perdoa, e para provar que tem poder, ele cura, né? Também, para comprovar a divindade de Jesus, Marcos deixou evidente a linguagem de fatos, ou seja, Jesus tem poder sobre doenças, tem poder sobre mortes, sobre demônios, sobre homens, sobre as forças da natureza, né? Enfim, Jesus é apresentado como o leão da tribo de Judá, aquele que veio para derrotar o dragão, né? Aquele que veio para destruir o reino do mal, né? Então Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, que nós vamos ver lá em Apocalipse 5, versículo 5. É o lutador forte, né? Após o batismo, Jesus, né, entra em conflito com os fariseus, e aí nós vamos ver os embates que tem, né? Marcos 2, 1:12, né? Os adversários agridem Jesus por pensamentos. Depois, em Marcos 3:17, agridem os discípulos de Jesus. Em Marcos 2:18-22, agridem Jesus a respeito dos discípulos. Em Marcos 2:23-28, agridem Jesus a respeito dos discípulos de novo. E em Marcos 3:1-6, tramam a morte de Jesus. Então vai ser uma luta ferrenha, né? Por quê? Porque ele é o Filho de Deus que luta contra os filhos das trevas. Então, para enfatizar a tragicidade da vida de Jesus, Marcos reuniu uma sequência única. Marcos 2, 1, 3 e 6, dois blocos de conflitos, né? Então, você vai ver que esses conflitos, eles vão se dar para mostrar que existe uma luta entre o bem e o mal. Existe uma entre o pecado e a santidade. Isso nas catequeses vai ser muito importante. Então, terminamos aqui a matéria sobre o Evangelho de São Marcos. Foram divididos em 3 lições. E quaisquer dúvidas que vocês tenham, queiram colocar aí nos comentários, e depois que assistirem às aulas, deem o seu joinha, apertem o sininho. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Muito bem, aqui foi mais uma aula da Escola Teófilos. Aqui é o professor Euclides. Até a próxima, fiquem com Deus.